Olá, gente, meu nome é Pamela Vitória e está começando mais um devocional com Deus aqui no meu canal. Gente, esse é o último vídeo. Hoje eu preparei uma coisa muito bem explícita para vocês, né? Bom, já que você já tá assistindo o vídeo, já deixa aí o seu like, seu joinha, tá? Pois vai estar me ajudando bastante aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, porque isso também me ajuda muito a vir mais vezes aqui pro canal, gravar vídeo pra vocês. Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou contar hoje a história de Jonas. Jonas é um homem de Deus, tá? Que Deus fala tremendamente ao coração dele pra ele ir à grande cidade de Nínive e falar sobre a palavra de Deus para os pecadores, para aquelas pessoas se redimirem, parar de cometer assassinatos, parar de cometer pecados. E Jonas, ele se acovarda e foge para Tarsis, pega o navio e vai para Tarsis. E acontece uma grande tempestade e muitas pessoas ficam se perguntando por que dessa tempestade, pensam que vão morrer, mas acabam reconhecendo que aquela tempestade foi por conta de Jonas, que Jonas estava, Deus tinha mandado ele fazer uma coisa, ele não foi, e ele foi engolido por uma baleia, tá, gente? Passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga da baleia, até que Deus falou com ele novamente e ele se redimiu e a baleia colocou ele pra fora e ele foi passar o recado para a grande cidade de Nínive. E ali o povo se converteu, ali o povo se redimiu e parou de cometer tamanha crueldade, tamanho pecado. O que eu vejo, eu não vou citar aqui, mas eu vou citar o livro de Jonas, que eu recomendo vocês ler todo para vocês saber exatamente o que aconteceu nessa história. Eu vou falar aqui, eu vou trazer o que aconteceu com Jonas, trazer para os dias de hoje, né? Jonas foi um homem de Deus, muito temente a Deus, porém na hora, ali no momento que Deus mandou ele ir a um certo lugar ou a uma certa cidade falar sobre a palavra de Deus para o povo se redimir, ele se acovardou. E ele, tipo assim, gente, o que eu vejo em Jonas é que Jonas, ele não queria pregar para esse tipo de pessoas, mas Jesus, ele desceu em São Pessoa e viu. E a gente pode a gente pode ver lá na Bíblia que Deus, ele desceu para salvar aqueles que estão em pecado, não aqueles que já estão salvos. Então a gente precisa parar de ter preconceito no coração, de dizer que os pecadores não precisam da palavra de Deus. Eles precisam sim, gente, porque são essas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que a palavra de Deus vem só para amar, perdoar, mas a palavra de Deus vem para confrontar nós também, ou seja, confrontar o pecador, entendeu? Dizer o porquê você está cometendo isso, se você tem um Deus fiel, que gosta de você, que ama você, que tem misericórdia. E a gente precisa sim, tem certos momentos que a gente precisa ser confrontados, e a palavra de Deus, ela faz isso, ela vai com confronto também, com amor, claro. E Jonas, ele é um homem que se acovardou diante da situação que Deus tinha colocado ele, que foi passar o recado para aquela cidade, para aquele povo, para aquele pessoal, e Jonas não foi. E o que aconteceu? Deus desceu a mão sobre ele, ele foi parar dentro da barriga da baleia. Então, muitas das vezes a gente se acovarda, a gente não fala o que realmente a palavra fala, a gente não tem coragem de dizer o que Deus, ele quer passar pra gente, o que quer passar pra você. Então a gente precisa, em certos momentos, ter coragem de falar a verdade, porque a verdade, ela liberta. A palavra de Deus fala que a palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia, ela volta com a semente, ou seja, se a gente jogar a semente, ela retornará pra gente. Então a gente precisa poder viver e também pregar para aquelas pessoas que estão em pecado, para aquelas pessoas. Todos nós estamos, mas a gente precisa buscar, a gente precisa entender, a gente precisa ter uma vida com Deus, a gente precisa seguir os preceitos de Deus, seguir o que Deus tem a nos oferecer. A palavra dele fala que a gente deve servir a ele de todo o coração, que a gente precisa renunciar à nossa carne todos os dias, a gente precisa colocar a nossa carne para ser morta, a gente tem que matar essa nossa carne e a gente tem que começar a buscar e servir a Deus verdadeiramente, para que nossos dias, para que a gente possa servir a Deus, para que a gente possa ter o direito de subir para os céus, porque a porta do céu é muito estreita, porque são poucos que passam nela, são poucos. Já a porta do mundo, ou seja, do inimigo, ela é larga, você pode passar por ela. Lá tem muita facilidade, de perder sua vida, mas para Deus não. E a gente precisa poder entender isso, gente, que a gente precisa ter coragem, a gente precisa falar da verdade de Deus, porque o que sai da gente também faz o nosso coração
edificação também. Então, o que eu tô pregando, o que eu tô falando, serve não só para você, mas para mim também. Então, eu que tô aqui falando, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que seguir os preceitos, tentar ser o que Deus quer que eu seja, porque muitas das vezes a gente não pergunta o que Deus quer em nossas vidas, a gente quer fazer o nosso próprio eu, deixar falar mais do que a gente. Então a gente precisa seguir, a gente precisa perguntar: Senhor, o que é que tu queres de mim? Senhor, o que é que tu quer que tu faças de mim? Senhor, você quer que eu ore pelas pessoas necessitadas? Senhor, você quer que eu faça isso? A gente precisa buscar a entender o que Deus quer da gente. Então Jonas, ele fugiu para Tarsis, sabendo que Deus queria que ele fosse a Nínive para poder falar da palavra de Deus. Ele não foi, ele foi para Tarsis, ele se acovardou, ele não quis fazer o que Deus tinha dito para ele fazer, ele fugiu. E muitas das vezes a gente se encontra assim, a gente se encontra no nosso comodismo, a gente não fala pro próximo que Deus ama, que Deus liberta, que Deus quer ver ele salvo, que Deus quer ver ele no céu. A gente não fala isso porque a gente se acovarda, a gente tem vergonha, ou a gente não quer falar, ou a gente perde a fé, ou a gente não tem fé que através da nossa palavra essa pessoa pode sim. Porque o que convence o ser humano, não é as minhas palavras, não é a palavra que sai da boca do irmão, mas sim o Espírito Santo que convence a pessoa a se converter e vir para Deus. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque isso é muito importante pra mim. E até a próxima.